Pode falar. Eu passei por isso ano passado, né? Quando aconteceu tudo o que aconteceu comigo, eu me fechei e não fiz mais nada. Eu não queria assistir aula, me fechei totalmente. E eu vi o quanto isso é ruim. E aí quando eu comecei a querer melhorar, foi quando eu caí, quebrei a perna, tive que fazer cirurgia, aí voltou tudo para o fundo de novo. Aí a Geni me ligou, e eu estava até no hospital quando ela ligou, e aí eu comecei a assistir as palestras que ela faz com o André de quinta-feira, e aí eu fui começando a melhorar. Então, que eu posso falar que mesmo quando a gente está angustiada, na dor, que se você se envolve com o trabalho, com a caridade, é o melhor caminho para a sua evolução, né? Porque você segue o caminho de Deus, que é a caridade e a bondade, né? Que a gente não pode deixar a angústia e o desânimo tomar conta da gente, que aí tudo fica muito pior mesmo. É isso. Parece que precisava mesmo cair para você, né? Precisava. Foi o que eu falei para o meu marido. Falei, olha, isso daí veio que nem um tapa na minha cara. Não como olha, tapa mas na que... cara, mas eu acho que como, tipo assim, olha só, eu passei por isso, olha que bacana. Então, Foi. tem realmente um caminho aí para a gente sair dessa coisa, né? Desse círculo vicioso. E nada como viver para falar com propriedade, né? É. Aquilo vem um ar, sabe? Você falou, pronto, tocou meu coração e, sabe, me alimentou. Muito bom, viu? Obrigada. Também achei. Foi maravilhoso. Pode ter 1 milhão de leituras, né? Um testemunho cala todo mundo. Não tem o que falar. E difícil alguém, acho eu, né? É difícil algum de nós nunca ter passado por isso ou não estar passando no momento. Mas cala, né? Deixa quieto. Sabe que eu estava lendo essa semana e me chamou muito a atenção uma atualização da leitura psicanalítica sobre o pós-pandemia, né? E me linkou com isso que a gente está falando, que muitas pessoas se acostumaram com esse distanciamento social, né? E algumas se acomodaram, porque sempre foi um desejo o isolamento, né? E por conta do trabalho, ou por conta da diária e de ter que cumprir tarefas, as pessoas estavam seguindo e talvez não caindo numa depressão tão profunda por serem tarefeiras, né? E que a pandemia nos traz esse pensamento maior na área da saúde mental, porque vamos ter esse desafio pós-pandemia. Quem vai conseguir voltar, quem quer, porque as pessoas estão optando por continuar online em várias coisas, mesmo já podendo retornar. Não estou falando exatamente agora, porque agora ainda é um receio mesmo que a gente esteja vacinado e tal, mas é um pensamento da saúde mental, e aqui a gente está falando da emocional também, quando for possível, né? Olha como a gente está se isolando, como a gente está caindo nesse lugar que a Si falou, né? Ficar sozinha, negar tudo, se fechar mesmo, como se isso fosse, esconder fosse a solução, né? E a gente cada vez mais está vendo isso, né? Hoje foi um exemplo de manhã, esse tempinho chato, frio, os meninos na escola estão tendo ao mesmo tempo online e presencial, divide a sala, essa semana é deles. Eu mesma acordei e falei, ai, gente, com esse tempo, né? Meninos, vocês não querem fazer online mesmo hoje? Ficar em casa? Aí o Luigi olhou para minha casa, mas aí me deu logo um falei, meu, que mãe, pelo amor de Deus. Eu falei, não, gente, é semana presencial. Bora que agosto volta tudo normal. Levanta, se arruma, vou fazer o lanche, bora para a escola. Mas a gente fica com essa consciência. Eu tenho tido isso. Ai, vou para terapia. Ai, Nancy, hoje não pode ser online. Não, tá bom, tô indo presencial. A gente acaba se acomodando mesmo. É bem complicado. Eu acho que é complicado quando eu tenho o que a Simone falou. A gente cai no comodismo e acha que isso é cômodo e, na verdade, é destruidor, porque nos leva para esse lugar que não vai acabar nunca. Né? Pois é, o padre Fábio de Mello, que ele tem síndrome do pânico e tal, né? Depressão, e ele, o ano passado, ele deu um depoimento sobre isso, onde ele falava que para ele foi ótimo ter que ficar em casa. Só que depois ele acordou e viu, puxa, não dá para ficar me escondendo, né? E deu outra vez a cara para bater, na verdade. Então, é uma aprendizagem maravilhosa. Obrigada, Simone,
pelo seu depoimento, por isso que você trouxe para a gente, que não tem o que falar, foi maravilhoso. Na realidade, eu não gostei nada, assim, da pandemia nesse sentido de ficar, mas assim, é que foram acontecendo várias coisas e eu tive que cuidar da minha mãe, que minha mãe ficou fora da casinha, do meu filho, a minha prima cuidava de mim, da minha mãe, então assim, eu não conseguia nem cuidar de mim, da minha mãe, e eu fui começando a me atropelar. Essa é a sensação que eu tive, né? Que eu fui atropelada, e aí, quando eu estava querendo me erguer, eu fui atropelada de novo. Então, hoje, né, tô em recuperação, mas eu tô bem melhor. Então, foi muito pesado. E aí, eu me fechei. Mas você percebe, Simone, você percebe que, apesar de você estar triste e foi atropelada e quis ficar sozinha, se você não tivesse a sua prima, a sua mãe, alguém para olhar, isso seria muito, muito mais difícil. Então, a gente não é sozinho, a gente não tem essa condição. Por mais que a gente, em algum momento, ache cômodo se fechar, e não vou ter que dar explicação para ninguém, senão eu vou ter que explicar tudo e tal, já me cansar, não quero mais falar sobre isso. Percebe que esse é o lugar de doença, esse não é o lugar de saúde, porque nós somos seres sociais. É bem doido, né? É um olhar legal esse, importante. A aula da semana passada falou sobre isso, né? Eu não sei se é uma sequela da Covid, mas assim, eu ainda não tenho concentração. Eu ainda tenho um problema sério de memória que eu não tinha, e eu leio e eu não absorvo. Eu tinha comentado isso uma vez com a Esther, e eu continuo assim, melhorou um pouco, mas assim, eu não consigo ter muita concentração. E tanto é que, muitas vezes, eu no lugar de ler, eu escuto o audiolivro, mas não consigo absorver muito, eu não tenho concentração mais, como eu tinha antes. Né? Isso tem a ver, acho que com o estresse também, porque eu não tive Covid e foi o ano passado bem, bem difícil para mim. Né? Eu estou me restabelecendo agora. E eu estou assim, eu leio, eu releio, eu falo, meu Deus, espera aí, volta de novo. Minha concentração... Tem muito a ver com... É sintoma, sim, da Covid, já foi declarado que o neurológico mexe, sim, em alguns casos, mas a pandemia mexeu muito com a nossa condição mental, né? Muito. Então, depois, no particular, a gente joga uma figurinha, Simone, tem uns exercícios práticos daquele método Supera, para ir treinando concentração, meditação, é muito importante esse olhar. Tá bom. Me chama aí, que eu esqueço, tá? Olha eu aqui, me chama aí porque eu esqueço. Esther, marca uma aula só disso, vai, Amélia, acho que todo mundo está precisando. O pessoal aqui, olha, Amélia, será que você pode me ajudar com concentração? Gente, me chama, porque eu esqueço. Nossa, estamos num bar. Se eu lembrar, eu te chamo, tá? É a mesma coisa, gente. Se eu não esquecer, eu gravo. Olha, se essa é a salvação, tá, o grupo está afundado. Bom, gente, vamos agora envolver a nossa querida André para ela dar aula para nós, que a gente está ansioso. Vai me pular? Ai, pode! Então vamos lá. Não tem problema, não. Eu vou brincar de um quadro de televisão. Agora eu magoei. Método Supera para a classe geral, né? Melhor fazer um Zoom, Amélia, com o método Supera para todo mundo. Isso é bullying. Eu estou me sentindo agora discriminado. Quem mandou nascer menino? É verdade. Gente, eu vou sair do grupo porque tá ficando pesado. Daqui a pouco o Papa tá com questões emocionais, tem método Supera para passar. Tchau, tchau. Não, tá ótimo. Caiu minha conexão. Não sai do grupo, não sai daí, que a musiquinha que eu escolhi para hoje, eu tive muitas opções. Músicas, sejam religiosas, seja Padre de Mello, seja Daniel, seja J Quest, seja Roberto Carlos, seja um monte de gente fala sobre fazer o bem, sobre estar com o outro, sobre ajudar, etc. e tal. Aí, por ter muitas opções, eu resolvi usar uma consultoria. O que era a minha consultoria? Meus amigos. Olha, leia isso. Casualmente, todos eles são espíritas, mas são os meus amigos de dança. Eu não conheci no espiritismo.
Eu conheci fazendo aula de dança. E 2 dos 4 que eu consultei me deram a mesma música. Eu falei, então eu acho que eu vou escolher essa, porque eu tenho que acreditar na sensibilidade deles. Elas são mais novas do que eu. E isso me deu um consolo muito grande. A música que eu escolhi é uma música que chama Peça Felicidade, do Melim. E o consolo que eu tenho é que a gente pode acreditar que eu, vocês, nossos filhos, nossos netos, eu acho que nós deixamos alguma mensagem positiva para eles. Porque eu vejo essa juventude fazendo coisas bonitas, escrevendo coisas bonitas e transmitindo pensamentos construtivos. Então, eu acho que a gente está ajudando essa nova geração, sim. E, como a gente tem a ideia da ancestralidade, próximos, nós somos os ancestrais mais próximos deles. E eu ouvi a música, não conhecia, fui conhecer através dos meus amigos. E é uma mensagem nova. A outra coisa que eu queria falar é sobre, principalmente, isso que a Simone falou, da dificuldade, como que a gente perde o contato, o caminho da felicidade. E essa música, de alguma forma, ajuda a nos resgatar. E é uma música alegre. E veio, de novo, um novo desafio para mim. Eu fui buscar um novo instrumento para aprender uma música para fingir que eu sei tocar o instrumento, mas eu não sei. Eu fui decorando. A frase bonita que eu gostaria de dizer, que eu li ainda ontem, é assim: às vezes a gente pensa que a gente precisa da felicidade para se sentir grato. E não é bem por aí, é exatamente o contrário. É a gratidão que faz nos sentir felizes. Então, vamos lá, a música propriamente dita. Hoje todo mundo falou, né? Todo mundo quis adotar o tema. Então, vamos lá. Ó. O meu Gente, violão essa música é linda demais. O meu violão encolheu. Isso aqui chama ukulele, para quem não conhece. O ukulele é um instrumento havaiano, é primo do cavaquinho e ultimamente está em moda. Talvez por estar em moda, ou talvez por eu estar ligado à música, me chamou para um novo desafio. Como é que toca esse trem? Lá em Minas fala assim, né? Como é que toca esse trem? O ukulele lá em Minas é trem. Ele tem um sonzinho diferente. Para alguns tem uma sonoridade agradável, para outros nem tanto. Deixa eu descer o meu texto aqui, porque eu tenho que ler a música. Tudo para mim é novo, viu, gente? Essa música é nova, o ukulele também, mas vamos lá, olha lá. Oh, 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 oh. Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, no ato de estender a mão. Peça tudo o que você quiser, acredite na sua fé, paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança e amor. Aproveite todas as estações, sinta a chuva te molhar, e quando o sol chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração pureza e verdade. O que você transmitir volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia e a satisfação de ter nascer um novo dia. Oh, 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 oh. Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, no ato de estender a mão.
Peça tudo o que você quiser, acredite na sua fé. Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança e amor. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração pureza e verdade. O que você transmitir volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia, a satisfação de ver nascer um novo dia. E depois vai sentir a energia, a satisfação de ver nascer um novo dia. Legal o dia de vocês. Muito linda a letra, né? Lindo. Vamos à aula. Para mim foi uma realização conseguir cantar essa música que é rápida, eu não conhecia a letra, e tirar a harmonia no ukulele. Gente, você não tem ideia de a loucura que eu me atirei, mas está me fazendo tão bem, sabe? Isso tem a ver com o depoimento da Simone. Eu deixei passar o ano passado sem trazer novidades para a minha vida, mas eu acordei. Não deprimi, não nada. Muito pelo contrário, até estudei muito mais. Mas aí veio um clique, falou, faz alguma coisa que você ainda não fez, né? Aquele velho ditado. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Estou fazendo de novo. Obrigado. Espero que tenham gostado. Gostamos, adoramos. Delícia. Como sempre. Obrigada, Papo. Andréia, é sua. Vamos lá, gente. Primeiro passo, né? Entrar aqui na aula. Vocês não sabem que a mão tá suando já. Peraí, vamos lá. Share, desktop. É que você não viu a minha, Andréia. Para, vocês não têm noção. O estresse foi essa semana. Foi? Entrou aí? Entrou. Tá dando para ver? Que eu só perdidinho. Então, vamos lá, gente. Esse livro, como eu já falei, nossa, parece que nada é por acaso mesmo, né? Tem sido um divisor de águas. Para mim, tem feito muito sentido. E esse capítulo, acho que os mentores da Esther falaram, divide certo aí para o povo, esse capítulo vai para cada pessoa especialmente. E esse, para mim, veio, assim, como a Simone disse, a calhar no momento certo. Então, vamos lá. Missionários da Luz, capítulo 7, socorro espiritual. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. É isso aqui? Deixa eu ver. Como eu passo aqui? Foi, né? Foi. Eu não vejo vocês, então não consigo. Então, eu vou lendo e, gente, vocês vão me interrompendo, por favor, que eu não sei dar aula explicando, assim, eu preciso ler. Então, vamos lá. Este capítulo nos mostra, mais do que tudo, como a presença ininterrupta dos espíritos influenciam as nossas vidas. Eu já acreditava nisso, eu achava que eu tinha uma fé, mas depois de ler, principalmente Socorro Espiritual, eu acho que os próximos são mais ainda, me fez enxergar mais ainda. E engraçado que, lendo Missionários da Luz, eu tenho sentido, eu não sei se vocês também, ou eu estou ficando meio doidinha, mas eu tenho sentido mais coisas, eu tenho sentido que o meu lado mais espiritual está aflorando, sabe? Até mesmo lá no centro, eu tenho sentido algumas coisas diferentes que eu não sentia. Eu acho que eu estou enxergando mais isso, e esse livro tem me mostrado mais isso, essa presença. E nesse capítulo, Alexandre convida André Luiz para acompanhá-lo em mais algumas experiências. Então, eles saem lá do capítulo anterior, da casa de Cecília, e aí o engraçado é que eles veem lá no final, na porta, depois que eles saem de todo aquele trabalho, muitas entidades perturbadas, elas ainda mantinham-se à porta como se estivessem esperando uma brecha para entrarem. Nossa, isso mexeu comigo, né? Porque a todo tempo a gente tem que ficar de olho em tudo e orar e pedir,
porque eles estão lá o tempo inteiro. A gente pode estar fazendo oração, mentalizando coisas boas, mas eles estão ali ao redor. E isso eu fiquei pensando, falei, meu Deus, será que aqui em casa, né, a gente ora, pede, faz oração? Imagina o tanto de espíritos que estão perturbados, talvez precisando de ajuda ou querendo entrar só para dar aquela perturbadinha, o espírito de porco. Como a gente tem que pensar nisso o tempo inteiro, né? É o tempo todo, o tempo todo. E aí eles estão caminhando e logo chegam os primeiros minutos da madrugada. E eles avistam numerosos transeuntes desencarnados. A maioria deles de natureza inferior, trajando roupas escuras, mas a todo momento, André Luiz, né, e Alexandre, eles eram defrontados por grupos luminosos que passavam rapidamente entre eles. Então, para a gente ver que os trabalhadores estão ali a todo momento, a todo vapor, por mais que tenham desencarnados inferiores, precisando de auxílio, os espíritos de luz estão o tempo inteiro trabalhando, o tempo inteiro, incessantemente. Alexandre diz exatamente isso. Existe sempre o que fazer urgente no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta, sendo mais eficiente a nossa ajuda durante a noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos da nossa cooperação. Deixa eu ver se eu consigo passar. Ah, foi. Peraí, deixa eu só ver se foi isso. Estou meio perdida aqui. Isso. E aí, a gente vê que esse socorro espiritual, ele normalmente ele tem sido mais presente, mais eficaz, a ajuda tem sido mais intensa no trabalho noturno, né? A gente já viu algumas aulas passadas, acho que ano passado, não lembro se foi o Rogério que a gente fez sobre isso, eu fui lembrando que os raios solares, me corrijam se eu estiver errada, tá, Esther, Irene? Os raios de sol queimam a matéria mental, queimam as energias. Então, a luz, em algumas circunstâncias, pode dificultar o trabalho dos espíritos quando eles precisam de certas condições vibratórias, certas qualidades fluídicas para atuarem sobre os espíritos encarnados. Mas à noite, quando esse magnetismo é outro, aí fica mais fácil de se fazer esses trabalhos. Eu lembrei lá da aula de diretrizes que a gente leu ano passado, da questão 97, fala sobre passe, mas passe não deixa de ser um socorro espiritual, né? Então, a questão 97 diz: por que se costuma diminuir a claridade dos ambientes onde se processam os serviços de aplicação de passes? E aí Raul Teixeira explica, né? A princípio, não há nenhuma necessidade essencial da diminuição dessa luminosidade para a aplicação desses recursos. Podemos operá-lo na penumbra quanto na claridade, mas temos que levar em conta que certos elementos constitutivos do ectoplasma, que são os nossos fluidos, né, que costumam ser liberados pelos médiuns em quantidades as mais diversas, podem sofrer processo de desagregação com essa incidência da luz, que seria a decomposição de um corpo em suas partes constitutivas, né? Por isso que até eu fiquei lembrando depois, quando a gente faz a aplicação de passe lá nas salas, lá no Zilda, a gente deixa uma meia luz, né? Ontem a gente até iluminou com uma luzinha azul que tem lá, bem gostosa. E voltando para o livro, gente, vocês vão me corrigindo, tá? Se eu estiver errada, podem ir falando, por favor. Tá tudo maravilhoso, pode continuar. Aí começa o trabalho do socorro com os principais do capítulo, né? Dona Justina chega, um espírito, uma entidade muito amiga, e ela chega demonstrando muita inquietude no olhar e pede auxílio imediato a Alexandre. Nesse capítulo, Antônio, que é um espírito que está encarnado ainda, encontra-se em estado gravíssimo. Mas Alexandre já havia visitado e sabia de todas as suas perturbações circulatórias. Justina diz que, apesar de Antônio ter um bom coração, ele passava por um processo de pensamentos muito desregrados, e naquela noite, principalmente, ele levou para o leito de repouso tantas preocupações descabidas que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Ele conseguiu, com tudo isso, com todas essas preocupações, acabar envenenando o seu corpo físico. A dona Justina tentou lhe auxiliar, mas os recursos delas eram humildes, mínimos, né? E o desequilíbrio de Antônio, ele era tão grande naquele momento, que toda a colaboração de dona Justina foi inútil. E seu cérebro permaneceu sob ameaça
de um derramamento mortífero, né? Então, o que esse capítulo mostra é Dona Justina, uma mãe desencarnada, preocupada e pedindo auxílio urgente aos espíritos de luz, né? E qual é o efeito disso? O desequilíbrio mental e físico. E ela precisa, nesse momento, que Antônio tenha um mínimo que seja de tempo de encarnação ainda na Terra, para que ele consiga resolver problemas que só serão solucionados aqui na vida terrena, né? E aí, o que a gente vê que a gente acaba até assustando nesse capítulo, que Antônio, apesar dele ser uma pessoa boa, pelo que a gente leu no capítulo, ele demonstra ser uma pessoa boa, de bom coração, uma pessoa trabalhadora, mas o excesso de preocupações dele, isso costuma acontecer com a gente no dia a dia, né? A gente tem tantas preocupações e a gente não tem aquela coisa de pensar que entregar para Deus e tentar resolver, trabalhar isso e deixar que Deus nos ajude. Não, a gente se perturba tanto, a gente se preocupa tanto, que isso acabou desorganizando toda a função cerebral e levando ele a torturas. E aí eu fiquei pensando, né, o que a gente tem que fazer para ajudar, né? A gente lê isso a todo tempo, mas é difícil de entrar na nossa cabeça. Quando os espíritos recomendam, né, até os encarnados e desencarnados, Chico falava, todos eles falam, que a gente tem que ter uma rotina de preces, a gente tem que ter principalmente uma rotina de orações antes de dormir, que a gente tem que ter bons pensamentos, que devemos sempre, é difícil, mas que devemos sempre estar atentos ao que vamos levar de sentimentos para o leito. A minha avó, ela sempre dizia para a gente, é engraçado que a gente começa a estudar e começa a lembrar, né, do que os antigos falavam, eles tinham tanta razão nisso. Ela falava, a gente nunca vai dormir brigada. A minha mãe, às vezes, brigava com meu pai, aquelas besteirinhas, e a minha avó falava para ela, não vá deitar brigada com seu marido. Não precisa fazer as pazes também, às vezes, assim, mas pede perdão para Deus, vai lá, dá um beijinho na testa dele, fala, durma bem, amanhã a gente tenta resolver essa situação, mas nunca vai dormir, às vezes minha mãe ia dormir na minha cama, no meu quarto, nunca durma separada dele. Peça para Deus equilibrar vocês, mas não vá dormir com ressentimentos, isso não traz um bom sono, só piora quando a gente acorda. E ela tinha razão. Então, a gente tem sempre que estar sempre atento ao que vamos levar de sentimentos para o leito. Porque a nossa mente atua diretamente sobre as nossas células. E isso pode produzir um agravamento do nosso estado físico e mental. Tanto piorar quanto melhorar também, né? Porque quando a gente tem essa rotina de prece, a gente faz oração antes de dormir. Eu já tinha essa rotina. Eu sempre pedia para Deus me equilibrar, para Deus me dar luz, para os meus mentores estarem comigo. O meu mentor principal está comigo na noite de sono. Eu pedia para que meu corpo físico se restabelecesse e que meu espírito pudesse estar junto do meu mentor, para que ele me orientasse, para que eu conseguisse resolver as dificuldades. E agora eu faço mais ainda isso. Então, agora eu tento agora manter uma rotina de um tempo para cá, no meu momento de sono, umas 2 horinhas antes de eu me deitar, sabe? Antes eu assistia até besteira, mas eu assistia filme de terror com meu filho mais velho, que ele adora. Ia dormir com aquele pensamento, falava, meu Deus, né? Que filme pesado. Agora eu tento evitar ao máximo. Então, ou assisto uma coisa gostosa na televisão, ou eu leio uma página de um livro que eu gosto, e vou deitar, eu tenho assim, eu tô cansada, falo, ai meu Deus, vou esquecer de orar. Aí é um momento que eu paro, peço para Deus, e hoje eu peço, além dos meus mentores me orientarem, eu acabo oferecendo a minha humilde ajuda, né? Aí no capítulo vai falar lá na frente que são muitos os grupos de auxílio. Então, não é possível que a gente estudando, a gente tentando melhorar, a gente não possa auxiliar de alguma maneira alguns espíritos que estejam necessitados. Então, eu tenho uma rotina disso, pedir sempre que, além de eu poder estar estudando, auxiliando, os mentores me auxiliando, que eu possa auxiliar também nesse momento. E aí, voltando para o livro, Antônio, nesse momento, se encontra num estado pré-agônico, em todas as suas expressões físico-espirituais. Sua alma estava confusa, ele estava bem inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase exteriorizada, junto do corpo imóvel, respirando dificilmente. Ele apresentava já um quadro de apoplexia,
sendo que logo já estavam vendo que logo ele ia desencarnar, né? A apoplexia, como a gente sabe, é a perda completa das funções cerebrais. Então, ele já estava praticamente desencarnando. E o que aconteceu? Apesar dele ser um bom coração, ele foi acidentado por seus próprios pensamentos em conflitos injustificáveis, né? O excesso de preocupação lhe criaram elementos de desorganização cerebral. Então, ia dormir cansado, ia dormir querendo tentar resolver os seus problemas, e isso de nada adiantou, muito pelo contrário, piorou a situação dele. E a gente já sabe, quando a gente fica muito preocupado, e quando a gente não desliga, nosso organismo reage de tantas maneiras, né? Nossa pressão arterial sobe, pode dar diarreia, pode dar uma gastrite na pessoa, tem pessoa, né, já foi, acho que, diagnosticado, que gastrite é uma doença praticamente emocional, a gente sofre com isso. Mal-estar súbito, né? Então, a gente tem que estar tomando cuidado com isso o tempo inteiro. E aí, a gente precisa ter consciência que o nosso pensamento, ele está diretamente ligado e afetando a nossa saúde, a saúde do nosso corpo, tanto por bem quanto por mal. E aí, é nesse momento que Alexandre entra com o trabalho dele de recursos magnéticos, né? Ele inicia complicadas operações magnéticas nesse corpo inanimado de Antônio, ministrando energias novas à espinha dorsal. Logo após, ele coloca a destra ao longo do fígado dele, e logo mais tarde no cérebro físico, demoradamente, onde era o problema que ele estava tendo naquele momento. E aí a gente vê que nesse momento a prece é imprescindível, né? E como Antônio estava num momento tão difícil, Alexandre e André acabaram vendo que só a ajuda deles não seria suficiente. E Alexandre acaba solicitando a ajuda de André e convocando o auxílio de outros irmãos que estão em serviço o tempo todo, principalmente naquele momento. Ele lembrou lá atrás que próximo a eles tinha o grupo do irmão Francisco, que naquele momento eram 4 companheiros e mais 4 irmãs no trabalho. Mas mesmo assim, eles estavam em 8, 9, 10 pessoas. Alexandre, vendo que a união dessa energia desses espíritos encarnados não era suficiente, ele pede a Francisco o apoio de um irmão encarnado, mas este irmão encarnado, ele tinha que estar em repouso equilibrado. Então, aí a gente vê como a qualidade desse doador encarnado é muito importante para a recuperação dessa alma, desse espírito que está adoentado, né? Esse espírito encarnado que está em repouso, do sono agora, mas que está o espírito ajudando, ele tem que estar em total harmonia. Então, ele não pode estar confuso, ele não pode estar com problema, senão ele não consegue ajudar, os fluidos dele não conseguem ter em quantidade para poder ajudar Antônio. E aí, enquanto Alexandre ia ao encontro de Afonso, que era esse irmão encarnado, que iria ajudar, o restante do grupo permanece em prece constante, sem parar nem um minuto. Dona Justina, tadinha, acaba até oferecendo atendimento de suas netas, porque elas estão ali no quarto ao lado, né, encarnadas, mas eles dizem que, infelizmente, elas não tinham qualificação, talvez por estarem lá na rotina da casa, estarem presenciando os problemas do Antônio, do seu avô, né, tá naquela energia ali, então o trabalho delas não seria suficiente. Então, que a gente vê, o equilíbrio do nível celular tem que estar muito bom, a parte mental dessa pessoa tem que estar muito boa, o doador precisa estar limpo de certas impurezas espirituais, não pode ter pensamentos ruins, não pode ter tido maus comportamentos nos últimos tempos. A alimentação também adequada faz parte, né? Não adianta a pessoa, é a mesma coisa quando no dia que a gente vai aplicar o passe, que a gente vai para o centro, o que adianta comer uma feijoada e tomar uma caipirinha e depois ir para o centro para aplicar o passe, né? O nosso organismo físico mesmo, ele não está em condições. Afonso chega logo em seguida e coloca suas mãos rapidamente na fronte desse enfermo e mantém-se em oração constante. Aí Alexandre inicia seu trabalho de magnetizador. E André, ele acha engraçado porque ele lembra dele no encarnado e ele percebe que essa transfusão de fluidos ela é muito parecida, muito idêntica à transfusão sanguínea. Ele até compara isso. Enquanto Afonso movimenta suas mãos sobre o cérebro de Antônio, este revela sinais crescentes de melhora. É muito rápido.
Sua forma perispiritual reúne-se devagar à sua forma física. Então, o seu espírito começa a voltar para o seu corpo, integrando-se uma com a outra, como se estivessem num processo de reajustamento, célula por célula. Realmente, como eu lembrei nisso, me veio até na mente um paciente recebendo uma quimioterapia, então o organismo se refazendo, se restabelecendo. É exatamente uma transfusão de sangue, né? O processo todo vai voltando ao normal. E aí a gente começa a pensar, poxa, Antônio era um espírito, não era um ser bondoso, ele é ainda um ser bondoso, um espírito bom, de bom coração, como diz sua mãe, e está passando por tudo isso. E a gente começa a pensar, nossa, por quê, né? Se eu sou uma pessoa boa, eu tento ajudar, talvez ele tenha entrado num desequilíbrio, até mesmo para ajudar algumas situações, talvez ele seja um empresário, esteja num momento difícil da empresa, e a gente começa a pensar até nesse momento que a gente vive hoje da pandemia, quantos empresários, quantas empresas, quantas pessoas que acabam tirando até a própria vida, e por preocupações conjuntas, não por sua, às vezes, própria preocupação, preocupação em querer ajudar, manter uma empresa, para manter o emprego de tantas pessoas, de tantas famílias. E a gente fala, meu Deus, sabe, eu estou tentando, meu corpo está sendo destruído, porque eu estou tentando melhorar a vida de muita gente, e cadê Deus nesse momento? E aí vem a bondade divina, né? A ajuda sempre vem quando nós precisamos. E é por mérito, quando nós somos bons, no momento essa ajuda vai aparecer, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Até lembrando da palestra de ontem, cabe muito a gente ter paciência, perseverança e ter muita paciência, porque uma hora, se você faz o bem, uma hora esse bem vai chegar para você, essa ajuda vai chegar, né? E nesse inteirinho, depois de todo esse trabalho, a equipe de socorro consegue reabsorver esse coágulo, e Antônio consegue ganhar mais uns 5 meses de vida na Terra. Nossa, só 5 meses? Mas é o que ele precisa nesse momento para conseguir resolver problemas de família com as netas, que é o que está segurando ele na Terra nesse momento. Ele precisa resolver isso para poder ir em paz. São poucos, 5 meses, mas é o que vai ajudar. Aí, o que acontece? Apesar de tudo isso, dele ter tido esse tempo, dessa melhora, ele precisa tomar cuidado nesses 5 meses com os excessos de preocupação dele, principalmente à noite, né? Aí no livro já diz, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Quem nunca, né, gente, na hora de dormir, ao invés de pedir para Deus equilíbrio, paciência, paz, na hora que deita, parece que liga uma chavinha na cabeça, e a gente fica, meu Deus, amanhã tem que fazer isso, como que eu vou fazer? Eu não vou conseguir dormir. E acontece isso mesmo, aí acorda às 2 da manhã, acorda às 4 da manhã, acorda às 5, quando viu, não conseguiu dormir, acordou mais cansado do que quando foi deitar. Eu tenho me policiado muito quanto a isso, então eu tento trabalhar durante o dia os problemas, e na hora de deitar, eu peço sempre para Deus para me iluminar, para que me ajude a ter respostas, mas que aquele momento eu entendo que o meu corpo precisa daquele descanso, o meu corpo físico precisa daquele sono para ser restabelecido, e essa ajuda que eu tenho pedido ao meu mentor sempre, todas as noites, para que me dê o caminho, para que me mostre o caminho, não para que resolva os meus problemas, mas para que me mostre um caminho para que eu consiga resolvê-lo da melhor maneira possível. Talvez não seja da maneira como eu gostaria, mas que é a melhor maneira, e que só Deus sabe disso. E de um tempo para cá eu tenho conseguido dormir bem a noite toda, mudou bastante minha maneira, o meu dormir, e eu tenho acordado melhor. Há um tempo atrás eu acordava cansada, e eu falava, meu Deus, como é que pode? Eu dormi 10 horas, mas parece que um caminhão passou em cima de mim durante a noite. E é isso, eu tenho tentado entregar os problemas, amanhã é outro dia, hoje eu descanso, e o que tiver que ser resolvido, eu resolvo amanhã, depois das 8 horas da manhã. Tem me ajudado bastante. Eu acho que todo mundo teria que parar e começar a pensar a fazer isso. Alexandre recomenda a Afonso que ele já pode se retirar, né? Ele já fez o trabalho que ele precisava ali de assistência a Antônio. André continua assistindo Antônio, reintegrado de suas funções orgânicas,
com a harmonia possível, abrindo seus olhos físicos como se estivesse profundamente embriagado e começa a gritar por ajuda. Então, ele estava tão mal, ele estava quase no leito de morte mesmo, que ele não conseguia nem expressar nada. E aí, essa energia que foi dada, aí, se a gente for somar, uns 12, 14 espíritos de luz, tanto encarnados como desencarnados, conseguiram restabelecer essa energia dele como se fosse uma cirurgia, né, gente? Aí, portanto, no momento da prece, da oração em conjunto, na imposição das mãos, até mesmo num abraço caloroso, com os pensamentos elevados, é que nós vamos conseguir passar esse fluido vital. Sempre reorganizando as funções, que não sejam todas, mas que reorganizando algumas funções celulares que o organismo está precisando naquele momento, tentando restabelecer um pouquinho do equilíbrio. E não é só nesse socorro espiritual noturno que a gente está lendo aí no capítulo. Eu entendi isso, porque às vezes uma pessoa te liga, ou às vezes uma pessoa vem na sua casa, precisa de um café para conversar, e essa pessoa não precisa que você a julgue, que você tente resolver o problema dela, ou tente solucionar o problema dela. Essa pessoa, às vezes, está tão desequilibrada que a única coisa que ela precisa é de um abraço, um calor humano. E a gente acha que é tão pouco que a gente está passando por essa pessoa, um simples abraço. Eu não posso fazer mais nada por você, eu posso te dar um abraço. E isso está dando aquele start, um pouquinho daquela energia que a gente está passando para ela começar a respirar melhor e começar a refazer seu equilíbrio. Às vezes, esse pequeno abraço que parece tão nada para a gente, é o que está dando aquele start inicial para a cabeça da pessoa começar a se equilibrar. E isso não vale só para desencarnado para encarnado, né? Como a gente tem visto. Vale para todos, desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, como a gente viu aí, o irmão encarnado assistindo, desencarnado para desencarnado, e é o tal do encarnado para encarnado, porque a gente acha que os espíritos bons de luz só são os que estão desencarnados. Não, nós todos somos espíritos. E às vezes é só o que a gente pode oferecer, um abraço, e é o que aquela pessoa está precisando naquele momento. E aí a gente vê como o papel da doença também é importante, né? A gente fala, eu fiquei doente, a gente só vê o lado negativo. Não, a vida é tão incessante, ela não tem fim, é infinita. E às vezes essa pequena doença, a doença que for que apareceu para a gente, ela pode nos despertar pela dor, pode mostrar aquele egoísmo cristalizado que está dentro da gente, que a gente tem que mudar. Pode nos mostrar que aquele amor próprio excessivo não está nos fazendo bem. Então, às vezes, o papel da doença, ele vem para melhorar a gente, para melhorar o nosso espírito, e não para piorar, né? A gente precisa sempre pensar, sempre trabalhar que a base de todo o mal vem sempre do orgulho e do egoísmo. Acho que Emmanuel fala isso, né? A partir do momento que nós conseguimos enxergar que isso nos está fazendo mal, nós conseguimos começar a nossa autocura. E a gente acha que a cura vem de uma medicação, de fora para dentro. Não, a cura ela nunca vem de fora para dentro. Ela nos desperta de dentro para fora, em nós mesmos, mas a gente tem que enxergar isso. Então, talvez a gente começa a pensar, meu Deus, me apareceu uma doença. Poxa, por que comigo, né? A gente se vitimiza, se coloca sempre na situação de coitadinho. Nossa, por que essa doença apareceu para mim? Porque eu sou uma pessoa tão legal, eu sou uma pessoa tão boa. Não, a gente tem que tentar enxergar essa doença como um início de uma melhora espiritual para nós, um degrauzinho a mais que a gente está subindo. Então é isso, a cura ela nunca vem de fora para dentro. Ela tem que começar pela gente, em nós mesmos, em nossos pensamentos. O bendito orar e vigiar o tempo inteiro. Aí, voltando no capítulo, tendo essa melhora de Antônio, Afonso já é orientado por Alexandre que ele pode seguir para o seu lar, né? Pois os seus auxílios já foram findados, ele já conseguiu auxiliar no que ele precisava. Assim que eles saem, que finalizaram tudo, que eles saem da residência de Antônio, irmão Francisco afirma para André que são numerosos os grupos de socorro que colaboram no círculo dessa crosta terrestre. Somos milhares de servidores, diz irmão Francisco, nessas condições ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. E ele explica que também há várias tarefas especializadas para cada grupo,
Então, naquele momento, Francisco precisava de um apoio mais forte para Antônio, né? Mas existem grupos para todos os tipos de trabalho. O nosso, diz Francisco, destina-se ao reconforto de doentes graves e os agonizantes. Ele explica também que as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Voltando lá de novo, que eu já falei, os raios solares nas horas diurnas, eles destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. E é verdade isso, né? Eu não sei por que ainda, não consigo entender direito, mas durante o dia, acho que a gente tem a vida, a rotina, a corrida, durante o dia a gente consegue evitar isso. À noite, na hora de dormir, aquilo que eu já falei, nossa, vem tudo à tona, vem todas as coisas ruins, as boas também, mas normalmente a gente, né, os medos noturnos quando são criança, tudo que acontece de mal, a gente acha que vai acontecer à noite, e é isso mesmo. São muitos esses irmãos afins, que se reúnem depois da morte do corpo em tarefas de amparo fraternal, quando estes já alcançaram os primeiros degraus da escala de purificação. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Acho que no momento que a gente vai morrer, a gente fala, ai, meu Deus do céu, né? Agora eu tenho que me purificar de tudo, né? Senão daqui, se eu não melhorar agora, eu vou para onde? A moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe interstícios abençoados por onde penetra infinita luz. A dor derruba as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo, como eu já falei lá atrás. E aí, só aí, então, é possível o grande entendimento. São nessas lições admiráveis que se percebe a grandeza da herança divina. Acentua-se o heroísmo e grava-se no coração mensagens vivas de amor e de sabedoria. Essa bondade divina que é infinita em todos os lugares. As sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes, né? Eu já falei lá atrás. Então, a bondade divina está aqui o tempo inteiro, está com a gente o tempo todo. A gente precisa ter fé, a gente precisa ter paciência, tá trabalhando, não ficar acomodado nisso, em qualquer problema, mas também não fazer da nossa vida o problema, tentar solucionar ele da melhor maneira possível, porque a providência divina existe, e a gente tem que saber aceitar e entregar para Deus sempre tudo. Foi isso que eu entendi do capítulo, espero ter passado mais ou menos o que eu entendi. Se faltou alguma coisa, peço desculpas até pelo trabalhinho aí, que gente, faziam 10 anos que eu não conseguia montar nada, mas acho que deu para entender um pouquinho desse capítulo, né, que tão, para mim, me chocou bastante, me chocou num sentido bom, me deu um start de muitas coisas boas que eu precisava melhorar, e eu tenho conseguido devagar melhorar nesse sentido, orar, vigiar, ter muita paciência, entregar, porque eu sei que os espíritos estão aqui o tempo inteiro com a gente, tentando nos ajudar. Isso acho que acalenta um pouquinho o nosso coração, né? É isso. Andréa, isso, tira para a gente poder comentar. Antes de mais nada, parabéns, maravilhosa, tudo que você passou de uma forma muito clara, muito ponderada e bastante serena e tranquila. A mensagem foi dada muito bem. Obrigada. Alguém quer falar alguma coisa? Amélia, quer falar? Eu quero. Ó, recebeu meu Andréia? Eita, que medo. Eu quero. É pessoal, mas eu queria falar que eu percebi uma mudança no seu comportamento, né? Tenho percebido de uns tempos para cá, mas desde lá do primeiro dia que a gente se viu, né? A gente é parecida, ansiosa, ligada, pilhada. E aí hoje você vem, né? Com esse jeito de falar, como a Esther acabou de falar, né? Pontuando, calma, centrada.
Minha filha tem conversado com o meu mentor faz uma semana. Tá aqui, grudadinho, ó. Sinta aqui, assim, ó. Ai dele. Certeza que você teve ajuda, mas tem a sua parte. Você soube pegar, entendeu? Então, eu queria te dar parabéns. Eu fiquei orgulhosa de ver, assim, sabe? Essa mudança que eu tenho percebido em outros campos para você, mas fiquei feliz de ver aqui, assim, muito legal. Parabéns. Obrigada. Como eu disse, gente, esse livro, eu sei que cada livro que a gente lê deles nossa, dá um startzinho, mas eu não sei, talvez no momento que eu precisava, né? Nada é por acaso, como a gente já sabe, Missionários da Luz veio, assim, no momento que eu acho que eu mais precisava, e ele me dá isso mesmo. Ele me deu uma certa paciência, me fez enxergar com outros olhos que nosso tempo é infinito, nossa vida é infinita. Ontem, na palestra, assistindo, ela mexeu bastante comigo. Gente, a nossa vida é infinita, por que eu acho que eu tenho que resolver um problema, né? Eu estou passando por um problema há 1 ano e meio, não tive solução disso ainda, né? A gente ainda está, conversei até com a Gabi ontem, mas depois de assistir a palestra, eu pensei comigo, meu Deus, o que é 1 ano e meio para uma eternidade, né? A gente precisa de ajuda, o irmão que está do nosso lado, seja marido, seja irmão, seja pai, seja mãe nessa vida, também precisa de um tempo, e missionários têm me mostrado muito isso. E esse capítulo em especial me deixou mais tranquila até, sabe? No momento do sono, sabendo que por mais que a gente esteja trabalhando, estudando o espiritismo, mas tem coisas que a gente fala, meu Deus, será mesmo? Será? E ele está mostrando para a gente que não, que é mesmo, a gente tem que entregar, acreditar que os espíritos estão com a gente o tempo inteiro, que eles estão ajudando a gente o tempo inteiro. Fala, Papa. Parabéns, Andréia. Eu que estou sempre ligado numa coisa musical, esse capítulo é grande, né? Ele aborda muitas coisas ao mesmo tempo. A nossa preparação para o trabalho, a nossa preparação para a vida, o ambiente espiritual, as dificuldades que acontecem no meio do trabalho, como que soluciona, são muitas coisas. A sua condução para fazer a sua exposição, depois você compartilha com a gente as suas telas. Tá bom? Eu assisti a sua aula como quem ouvisse uma música. Sabe, assim, estrofes, pausas, uma nova estrofe, uma nova mensagem, uma pausa e um alinhavar do texto. Muito bom. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Fico feliz, gente. Se ninguém tiver nada para falar, a gente vai para as perguntas, a gente abre para as perguntas, só para reforçar, porque ela falou todas as perguntas, ela respondeu durante a apresentação, mas é para fixar mesmo os conhecimentos, né, que a gente pode ir para essas perguntas para ajudar, a menos que alguém queira falar alguma coisa. Não? Sabe que eu tenho uma dúvida? Eu tenho uma dúvida. É bem... Nem sei como que eu vou perguntar, se eu vou ficar até com vergonha da minha pergunta, mas é assim. Todo mundo sabe que eu tenho passado por uns tempos difíceis com meu pai de tratamento e tal. E meu pai é uma pessoa muito brava, muito difícil, bebe, enfim, tem um monte de questões. Mas eu estou conseguindo lidar, isso está tudo bem, assim, estou conseguindo amparar, fazer isso, está dando certo. Só que a Andréa falou aí, né, de que assim, quando vai chegando o horário da morte, ou no leito da morte, as criaturas ficam dóceis, frágeis e tal. E, de verdade, isso ainda não aconteceu. Tá? Chegou a hora dele, amiga, pelo amor de Deus. Não aconteceu, né? Mas mudou. E aí eu fico na dúvida, e essa é a minha dúvida. Mudou pela resiliência do próprio problema, né? Da quantidade de tempo, de toda a dureza que tem passado, ou mudou porque tem essa sensação, né? De que, gente, aí eu tô ganhando tempo. Quando ela falou assim, ganhou mais 5 meses, eu vejo isso. Tem muitas coisas dado certo e os médicos falam, nossa, deu certo e tal, e nem esperavam, eu acho, quando eu vejo a surpresa dos médicos, né? Que meu pai, de fato, é muito forte. E aí eu penso, tá, legal, super legal, acho ótimo, mas e aí, né? Ganhou mais um tempo para quê? Né? Aonde vai essa energia? Vamos... Ai, é duro, sabe? Queria chacoalhar
não sei se eu consegui explicar o que eu estou pensando, mas chacoalhar para um entendimento, para um acordar, para um despertar para o outro, sabe? O que eu percebo aqui no texto, que a equipe fala dos agonizantes e doentes graves, não necessariamente que a pessoa vai mudar só porque está desencarnando, presta a desencarnar. É que os espíritos, eles aproveitam os momentos de fragilidade do doente para tentar auxiliá-lo. E aí é lógico, né, que nós temos o livre-arbítrio de refletir no nosso processo de doença e tentar aprender alguma coisa, ou não. Mas o benefício ele vai ser sempre dado conforme você está receptivo para recebê-lo, né? Então, eu não sei se foi essa a sua pergunta quanto à melhora que o teu pai está dando. Eu tive um pai que também era bem difícil, que eu já falei isso para vocês, e ele não melhorou em momento nenhum, a não ser no último instante, no último dia antes, para se reconciliar com a filha que ele tinha mais dificuldade. Então, o que eu estou querendo dizer é que os espíritos, como a Andrea disse muito bem, eles estão conosco o tempo inteiro, eles não desistem a cada momento que nós permitimos que eles possam nos ajudar. E, às vezes, nem consegue. E, às vezes, aqui viajando muito, por isso que eu falei, tenho até vergonha de falar o que eu estou pensando, viajando muito, tá, estamos lá, tem os espiritinhos em volta e tal, mas também tem a galerinha do álcool. Então, por exemplo, chega lá, vem um diagnóstico melhor, quando é hora de falar, poxa, engrenamos, meu pai comemora, tipo, e comemora comemorando, entendeu? Eu falo para ele, eu falo, parabéns. Terminou a quimioterapia, vamos piorar a diabetes. É por aí mesmo, né, o caminho. Vamos procurar mais problema. Mas aí eu fico pensando assim, então, isso é julgamento total e é muito cruel comigo, porque realmente me incomoda, sabe? Porque eu falo, gente, quando parece que vai melhorar, você liga lá, ele não está nem falando o teu nome à noite. Você fala, meu... Apronta, bem no momento que era para ele estar aceitando melhor, ele vai lá e apronta, né? Mas os espíritos mas aí eu acho momentos bons e ruins. Mas aí eu acho que tem a ver com isso, né? Então tá em volta todo mundo, quem está ajudando pela saúde e os companheiros de uma vida. Exatamente, que estão lá o tempo inteiro, Estão lá e ele sente falta dos amigos. Sim. É isso também que é importante. E uma coisa, Amélia, que eu trabalhei muito em mim foi... O alcoolismo não é só o alcoolismo, ele é uma doença mesmo. Então, eu dava... Eu precisei trabalhar muito isso dentro de mim para diferenciar, ok? Porque meu pai começava a beber às 10 horas da manhã. 2. Tá. E é bem isso aí, ok, faz parte da vida, ou, meu Deus, como eu lido, né? Uhum. Então, eu pedia sempre, cada vez que eu ia para a casa do meu pai encontrar com ele ou falar com ele, eu já fazia oração antes, para não entrar na energia dele. Sim. Isso era impressionante. A maioria das vezes eu saía de lá falando, ai, Senhor, eu falhei outra vez, eu não consegui manter a serenidade, eu caí na dele. É a vida. Estamos aqui para aprender junto com ele. Estamos juntos. Sobe um degrau, desce 5. A gente está assim. Eu estou nessa. É isso aí mesmo. Perguntar até uma coisa. Se a gente conhece alguém que percebeu que ele estava no alcoolismo e que está fazendo tratamento, é porque o que eu percebo nessa pessoa que já faz anos que não está bebendo mais, mas que continua com muita dificuldade, e pelas falas dele, eu percebo o quanto que é difícil. Vai ter uma hora durante a vida dele que ele realmente vai assim conseguir a falar, não, eu venci, ou essa vontade fica muito forte ainda dentro da pessoa?
Gabi, como eu participei do Al-Anon, que é o grupo de apoio aos familiares, o que eles falam é que o alcoólatra, ele é alcoólatra a existência inteira. Ele vai ter essa luta cotidiana. Pensa numa coisa que você gosta muito, muito. Pensa assim, tipo, eu adoro chocolate, e vão falar para você, a partir de hoje, você não vai comer chocolate em lugar nenhum. Eu falo isso porque teve... eu tinha muita cefaleia e uma médica falou que eu tinha que parar de comer chocolate. O mundo virou de chocolate. Todas as festas só tinha bolo de chocolate, toda a casa era sobremesa de chocolate, tudo na vida era chocolate. E eu tinha que resistir durante esses 3 anos, porque depois, graças a Deus, melhorou, agora a cefaleia é muito mais suave, né? Mas o que eu estou querendo te dizer é a comparação. Quando você gosta muito de uma coisa, é uma coisa que vem de dentro de você, é o prazer mesmo. Não estou nem falando dos irmãozinhos que estão grudados nele, falando assim, bebe porque eu estou com vontade. Mas, além do bebe que eu estou com vontade, é o prazer que a pessoa sente também. Então, ele tem que lutar isso cotidianamente. Por isso que quem faz parte do AA não é para fazer parte só enquanto está na fase de doente, que ele está no alcoolismo mesmo. Principalmente é o dia sem o álcool, porque eles contam o dia sem álcool. Eu estou há 1 dia, eu estou há 2 dias, eu estou há 5 anos, eu estou há 10 anos, hoje eu caí, e aí eles ajudam. No apoio, Gabi, porque é assim, é como... desenhando rapidinho o entendimento, é como se a gente tivesse essa célula na nossa genética, entendeu? Então, mas ela não vai é mesmo, Amélia, você tem essa Sim. célula, eles já provaram que essa célula, na cadeia genética, deles lá, ele vem com essa marcação de compulsão. É isso aí. E é cerebral, entendeu? Então, ela vem no impulso mesmo. Quando ela fala alto, entendeu? Por isso é tão difícil parar. Então, óbvio, Deus me livre, eu sei que é uma doença, tenho noção da dificuldade, mas é que quando você está lutando do lado, com tanta dificuldade também, dá raiva, é difícil. Sim. Não, porque essa pessoa é meu irmão. É bem o que vocês estão falando. Eu percebo que é uma coisa que é dentro da minha família. Quando eu tinha 16 anos, era completamente normal meu pai me dar um copo de vinho e a família inteira tomava meia garrafa de vinho facilmente, senão era mais. Então, só quando eu entrei no espiritismo que eu comecei a perceber, junto com meu irmão, que bebia muito, 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 que hoje se separou, mas que era casado com um alcoólatra, que ele entrou realmente no Al-Anon, mas que hoje em dia, conversando com ele, eu percebo o quanto que é difícil para ele. E que ele realmente, assim, quando a gente se encontra, que eu já sei, assim, eu também evito de todos os modos para quebrar esse círculo, assim, aqui dentro da minha família, com as crianças, porque eu percebo que, às vezes, as crianças, os meus filhos, eu nunca ter ensinado, têm vontade de tomar vinho, de experimentar, e que eu sei o quanto que é importante de resistir isso, de não dar de jeito nenhum, porque foi um cuidado que não foi, que eu não recebi, e que eu vi pelo meu irmão, pelo meu pai, por exemplo, que bebe muito, que é uma coisa que eu preciso levar muito a sério, porque eu sei hoje em dia, espiritualmente, o quanto que é importante. Magali está querendo falar com a mãozinha lá levantada faz um tempão, né, Má? Não, eu ia justamente falar sobre a compulsão que você tocou, porque assim como o alcoolismo, a obesidade, que no meu caso, há 1 ano que eu estou, né, compulsivamente tentando e falhando, né, Duas, amiga. É lícito. É lícito. É o problema da licitude daquilo que você come. Mas só um pedaço, qual o problema? Mas já está aqui, mas você tem que comer alguma coisa, come alguma coisa. Né? Então, quando você tem uma droga lícita, porque a comida é uma droga lícita, a gente vem acostumando desde a infância a se confortar com comida,
a achar que depois de comer eu me sinto melhor, eu estou mais satisfeita. Pensa num bebezinho. Nós somos treinados neurologicamente desde a infância a nos sentir satisfeitos depois de comer. A gente come e dorme. Né? Tanto que quando vem a depressão para mim, quando vieram depressão para mim, eu entrava nesse ciclo de comer e dormir. Quer dizer, o baque era tão grande, a regressão mental era tão grande. Quando a médica identificou isso, eu contando para ela, ela falou assim, olha, junta o baque que você toma com a compulsão que foi cultivada em décadas, né? Então, quando vem a depressão, você engorda dentro desse ciclo, comer e dormir, comer e dormir. Tudo que você é obrigado a fazer e que não te satisfaz é igual um bebê, você chora, você sofre, tá incômodo. Então, assim, dentro desse mundo que eu venho aprendendo a viver, né? No mundo de Magali, onde a depressão existe, eu preciso ficar o tempo todo fugindo de tudo que me causa isso. Eu tenho que colocar músicas alegres, eu tenho que ficar constantemente olhando para tudo que eu tenho que fazer e ver o lado bom de tudo isso, né? Frequentemente eu tenho que buscar motivos para levantar da cama e falar assim, nossa, que bom que eu tenho esse motivo e vamos para frente, né? Porque senão a fraqueza humana unida à compulsão e os amiguinhos que estão ali torcendo para tudo dar errado é um conjunto de situações. E o que eu tenho aprendido... Eu sempre falo no meu consultório para os meus pacientes, que eles, né, a pessoa deprimida tem mania de falar, eu sou fraca. Não, não é. É muita necessidade de ser forte que te levou a essa fragilidade. Porque, olha só, você falando claramente aqui, com quantas sombras você lida o tempo inteiro? Como que é fraco alguém que lida com tudo isso? Né? Não tem como ser. E o que eu tenho aprendido, que a cada vitória, digamos assim, né? A cada vitória, o que eu tenho aprendido é que criar bons hábitos, criar hábitos positivos, nos faz vencer, mesmo quando a gente não está forte para isso. Porque nem que seja por hábito, eu saio da cama, eu faço o que tem que ser feito, eu abro o computador e vou trabalhar, eu saio para caminhar. Outro dia eu falei para o Flávio assim, a gente saiu da feijoada no sábado, final de tarde, chegamos aqui em casa, eu olhei firme para a cara dele e falei assim, eu vou sair para caminhar. Se eu ficar trancada aqui dentro de casa, passando mal, com a barriga cheia do jeito que eu tô, eu só vou me sentir pior. Ele, não, vamos lá, eu vou com vocês. Já eram 6 horas da tarde, então eu me senti assim, ufa, ainda bem que ele está indo caminhar comigo, porque já está escurecendo, porque qualquer motivo é motivo para fazer a gente desistir de alguma coisa que a gente quer. Quando a gente sabe que é bom para a gente, mas que ao mesmo tempo é um esforço muito grande que sai de uma rotina. Eu estou acostumada a caminhar de manhã, mas naquele dia... É um esforço o tempo inteiro, né? Por isso que cansa também. Por isso que é facilmente detectável no discurso, eu me sinto cansado, eu me sinto esgotado, porque é lutar com essa sombra o tempo todo, isso é muito desgastante. E a importância de criar o hábito. Então, assim, imagina uma pessoa que é alcoólatra e ela está dentro de um círculo de viciados, de alcoólatras. Então, existe ali um hábito, né? Enquanto você fala, né, eu não vou oferecer isso para os meus filhos, você está quebrando um hábito, você está quebrando um ciclo repetitivo. E isso é muito importante para a vivência deles, para eles não vivenciarem esse hábito. Assim como a gente vivencia hábitos e sem querer, a gente vê os outros fazendo e está fazendo junto. Desde não apagar a luz, de não trocar o rolinho do banheiro, porque ninguém troca, para que eu vou trocar também? Ninguém te joga no lixo e põe o outro, para que eu vou colocar para os outros? São coisas tão pequenas e que a todo tempo a gente está treinando a nossa mente. A preguiça também treina a nossa mente. E tem a ver tudo com o que a Simone falou hoje, né? Sobre o desânimo, né? O sair desse ponto de inércia
e se pôr em movimento no trabalho, que pode ser o voluntário ou dentro da tua casa, como você está falando. O importante é sair desse processo de inércia, né? Que é o mais estagnante, né? O que ele parece que te segura mesmo. É complicado. Mas é um treino, Esther, porque imagina só, se eu estou acostumada, cada vez que eu vou acordar, ficar apertando aquele botãozinho de mais 10 minutos, mais 5 minutos, eu estou treinando o meu cérebro de que eu não preciso acordar naquela hora. Eu estou treinando todo dia, 5 minutos. 5 minutos. E aí eu me treino para sair correndo, ter aquela correria, e a gente se acostuma com maus hábitos. É verdade. É que, na verdade, o que os espíritos falam é que esses hábitos estão conosco há muitas existências. O que eles falam é que precisamos mudar esses hábitos. Então, é muito difícil, realmente. E é como, eu não sei quem falou aqui que precisa pegar leve, foi a Andréia, quando falhamos, porque é mais uma tentativa, mas pelo menos estamos tentando sair do ponto de inércia. Engatamos a primeira, agora falta pisar no acelerador. Né? Muito bem. Que horas são? Bom, eu acho que eu estava dando uma olhada, eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa do que, de repente, alguma coisa pessoal, porque as perguntas elas foram todas respondidas, né? Porque a maioria dos trabalhos espirituais são feitos à noite. Vocês separaram que o Covid, quem teve Covid, falava que toda noite era o terror para eles. Sim. Toda noite era quando piorava tudo. A oxigenação caía, a tosse aumentava. Então, tá tudo a ver. Não é só Covid, né, Esther? A gente agora que tem filho, então pequeno, a gente já sabe, né? Até a criança está doente com uma gripe. Chega às 6, 7 horas da noite, parece que a febre às 8 vem intensificada, né? Durante o dia, aquela criança brinca o dia inteiro. A gente está com uma amiga na sala do meu mais novo, ela está com Covid e o filho está com Covid também. E hoje de manhã ela até mandou mensagem, gente, o Gui não vai fazer aula essa semana, mas eu até achei que fosse manha dele, porque ele brinca o dia inteiro jogando videogame, está super desperto. Chega às 7 horas da noite, 8 horas da noite, ele começa a dizer que tá ruim, aí ele não dorme bem a noite toda, aí ele não consegue acordar às 6 da manhã para assistir a aula online às 7. Liguei para o pediatra pediu para ele não assistir a aula mesmo, para ele descansar. E aí eu fiquei pensando no capítulo, falei, olha, é isso mesmo, né? O menino está super bem com Covid durante o dia todo, ele esqueceu que ele tem a doença. Chega às 7 horas da noite, ele começa a passar mal, e aí ele passa a noite acordado, ela teve que fazer inalação essa noite nele, porque ele não ficou bem. E você até fala, nossa, será que é mãe do meu filho para não assistir a aula? Não, tem tudo a ver com o capítulo, né? Exatamente isso. Qualquer gripinha, a criança piora às 8 da noite. É isso mesmo. Eu estou vivendo isso com o meu filho, que está com Covid, e à noite, sempre nos momentos que foram mais difíceis, porque agora ele já está bem melhor, à noite sempre todos os sintomas se acentuavam, né? E eu, assim, lendo esse capítulo e ouvindo todos esses depoimentos super coerentes, super tudo a ver, eu cheguei à conclusão que, assim, a gente, não sei, eu posso estar interpretando errado, mas somos todos seres de luz, né? Mas seres de luz imperfeito, em busca de nós mesmos enxergarmos essa luz. Então, eu acho que o escuro, a noite, tem a ver até com o que foi dito da Lua, é engraçado, né? Clareia a nossa visão sobre tudo aquilo que nos apavora. Então, tudo nos parece pior, né? Então, isso é providência, ao meu ver, do meu entendimento aí, é providência divina, né? Tudo que a gente tem medo parece escuro, e é na escuridão que a gente enxerga melhor o que a gente tem medo para a gente deixar de ter medo. Então, eu associo muito esse entendimento a essa nossa piora, é o nosso inconsciente, né? É isso que eu queria comentar.
Nas lendas que a gente escuta, ninguém nunca viu um lobisomem durante o dia, né? Não é engraçado isso? Exatamente. O homem se transforma durante a noite. São os nossos medos que acentuam. Nem vampiro, nem Saci Pererê. É sempre durante a noite. Mas isso não quer dizer que eu entendi no livro que o socorro espiritual seja só à noite, né? O socorro espiritual ele é o tempo todo. Ele só é intensificado durante a noite, né? Mas o socorro espiritual está o tempo inteiro com a gente, tá ali. Exatamente. Isso mesmo. Pegando aqui, vamos ver o que mais aqui. Aí depois, né? Que a maioria das doenças graves se dão também no período noturno, aí a gente já falou. E qual é o problema de Antônio? E aí a Andrea colocou muito bem, né? Que é o brain, sabe, aquela tempestade que quando a gente tem a insônia, vem aqueles pensamentos e a gente não consegue tirar, e a gente tira um, vem outro, e depois tira aquele outro. E aí depois passa a noite e fala, meu Deus, o que eu fiz da minha noite? E às vezes, pelo que eu entendi até, por exemplo, eu até me coloco na situação, acho que todo mundo se coloca, a pessoa fica tão preocupada, não com seus próprios problemas, em querer ajudar o próximo, você acaba não achando solução e você acaba se machucando. É a tal da energia negativa, né? Eu era muito assim, eu não sabia dizer não. Não, para mim, era muito difícil para todo mundo. E isso me acarretava problema. Eu tinha muita dor de cabeça, eu passava mal, a minha ansiedade era extrema. Eu falava, meu Deus, eu preciso ajudar essa pessoa, mas como? Eu passava a noite pensando, eu formulava como que ia ser meu dia seguinte para ajudar essa pessoa. Não é que eu sou uma pessoa ruim, eu estava querendo ajudar a outra, mas às vezes a gente não consegue, né? Nós não somos 1000, eu sou uma pessoa só. E às vezes querer ajudar a pessoa acaba atrapalhando o nosso próprio organismo. Então, e às vezes você está falando ainda no motivo bom, que é o de ajudar. O pior é quando pensamos em problemas, porque fulano falou isso está me incomodando, ou então eu tenho que fazer determinado, você até deu o exemplo do trabalho, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu estou sobrecarregada, como que eu vou dar vazão? Ou então eu estou pensando num problema e eu vou ter que resolver, mas às vezes não é nem no outro, às vezes é o nosso dia a dia, é o cotidiano, e permitimos isso. Então, a meditação, como a Amélia falou, é uma das situações que mais, pelo menos para mim, me ajuda a sair dessa tempestade de pensamentos. Eu fico imaginando, aquelas coisas que a gente faz aqui na concentração, eu faço quando eventualmente aparece isso. Agora aparece bem menos, mas antes, quando eu trabalhava, aparecia mais. E desde aquela época eu mentalizo que eu estou em determinado lugar, e aí o pensamento foge, aí eu volto, o pensamento foge, eu volto. Eu fico brigando até uma hora que eu acabo dormindo de cansaço. Né? Sim, isso, pega no sono de cansaço, é isso mesmo, acontecia isso muito comigo. E aí depois, né, o que levou a um estado tão grave, prestes a desencarnar, poderia ter evitado. Como que a gente evita? Então, né, o que vocês acham? Antes de ter o papo com a Amélia sobre o como, né, a Andrea falou algumas coisas de como prevenir para ter um bom sono. Mas eu queria ouvir vocês também, né? Porque às vezes tem outras pessoas que têm outros métodos de como ter uma boa noite de sono. Então, Esther, eu lembrei eu estou aqui pensando, voando aqui, palestras já que eu ouvi, uma em especial que falava sobre pensamento e vida. E então sempre tudo é pensamento e vida, e não ao contrário, né? Não é vida e pensamento, é pensamento e vida. Então, no meu caso, que eu sou muito ansiosa, muito orgulhosa ainda, achando que eu posso e devo resolver o meu problema e o problema de todo mundo, tenho ainda muito essa dificuldade durante o meu sono, mas eu procuro pensar isso, pensamento e vida. Então, quando eu estou com muita dificuldade, inevitavelmente eu busco ajuda em uma boa palestra, em boas palavras à noite,
Então, eu procuro hoje o recurso muito da internet, né? E lembrar da sabedoria da avó, que falava assim, busca Jesus, amanhã, não pensa no teu problema, Deus proverá. E quando a gente é jovem e ouve isso, não tem entendimento, porque não teve um auxílio da maneira que deveria, ou não se deixou auxiliar da maneira que deveria, a gente acha que Deus vai resolver no dia seguinte. E isso faz com que a gente não descanse, porque não é isso. A avó falava, Deus proverá, pensamento e vida. Se eu deitar pensando em boas coisas, criando esse roteiro que a colega falou, de boas orações, de orar, de vigiar, Deus certamente proverá bons pensamentos, melhores para o dia seguinte, bons caminhos e ideias, né? Para eu resolver tudo aquilo que está me afligindo, ou não, ou aprender a esperar no tempo certo, que as coisas certamente se resolverão de acordo com a minha necessidade. Uhum. A Aninha está querendo falar alguma coisa. Falando nessa questão de sono, de como desligar para dormir, como dormir melhor, né? Eu já tive insônia em alguns momentos da minha vida, eu também sou bastante ansiosa, mas graças a Deus eu durmo super bem. Eu tenho algumas técnicas, assim, no frio eu procuro sempre tomar um chá à noite, eu eu faço, eu não vejo nada de notícia à noite, nada, jornal, não vejo nada de ruim, nada de filme que tenha qualquer tipo de violência ou nenhum tipo de programa de televisão ruim, assim, eu procuro ver coisas com que eu me divirta, com que eu distraia a minha cabeça, porque é um processo, né? Chega à noite, você vai fazendo um processo até que você consiga relaxar e dormir. Então, se você já tem os seus problemas, ainda vê os problemas do mundo, a cabeça na hora de dormir pifa. Então, assim, eu procuro me distrair, jogo no celular para não pensar em nada, sabe? Tentar esvaziar a mente de coisas importantes, assim. Fazer a oração de agradecimento, mas, assim, não ficar pensando nem nos meus problemas, nem no do mundo, porque acho que a gente acaba ficando muito agitada e preocupada na hora de dormir. Então, à noite, assim, deu 6 horas da tarde, já começa a desaceleração, já para de ver coisa ruim, já começa a ver uma coisa divertida, uma coisa gostosa, para quem gosta, uma tacinha de vinho agora no frio, um chazinho, um leitinho quente, e tudo isso ajuda e você vai dormir bem mais tranquila. Muito bem, olha aí, um monte de dica para a gente tentar seguir, né? O que eu queria falar ainda é que, para mim, o que ajudou muito é de tirar o celular do quarto, porque, por alguma razão, muitas pessoas têm o carregador do celular no quarto, muitas vezes do lado da cama. E os meus filhos estavam pegando esse costume também, até que eu decidi uma hora fazer um cantinho na minha sala, onde coloquei um monte de carregadores, e que é assim obrigatório para todo mundo colocar celular, iPad, computador, tudo, porque hoje em dia é tudo muito mais online, tudo na sala, longe da cama. E isso me ajuda muito. E para mim também o que eu acho muito importante é ler num livro ou num e-reader, né, sabe, aquele que não é celular nem iPad antes de dormir, nem nada de telas, porque acalma muito a mente. E para mim o que é mais importante é ler uma coisa que eu realmente gosto. Então, por exemplo, para mim ler o livro do Missionários da Luz já não dá à noite, porque é tão difícil de entender que eu prefiro escolher um livro que me realmente dá prazer, uma história, uma coisa, uma ficção, uma coisa assim. Essas são as coisas que eu faço e que também me ajudou essa noite muito, muito, muito bem, foi de assistir a palestra lá na Zilda, que eu cheguei em casa muito calma, a gente conversou um pouco, né, Andréia? Foi muito gostoso e eu dormi, nossa, super bem. Foi muito bom. Eu não sei, Gabi, eu até fiquei pensando, sabe, ontem quando eu cheguei em casa, todo mundo aqui, nossa, mãe, o que aconteceu? Porque eu cheguei bem. E aí eu pensei exatamente nisso. Eu acho que juntou a palestra com a nossa rotina voltando ao normal dos passes, me fez
tão bem voltar para aquele esqueminha de novo, aquela sala, aquele ambiente. A hora que eu entrei para organizar a sala, que o Fernando pediu, eu já entrei pedindo para que os mentores estivessem com a gente. Aquilo, gente, me fez um bem que eu voltei realmente, digo para vocês, plena, assim. Eu vim feliz para casa. Tive uma noite de sono assim, que eu dormia, não lembro que hora que eu peguei no sono, eu acordei com o despertador, então, sei lá para onde eu fui essa noite, mas foi muito bom. Essa rotina que a gente tem, tá vendo? Quando a gente volta para uma rotina, ajuda bastante, né? Muito. E Magali, sabe que eu ia te falar uma dica também em relação a acordar de manhã, de você colocar o alarme longe da sua cama. Então, quando ele toca, que você tem que sair da cama para desligar ele. Isso é muito cruel, mas assim, o que funciona... Eu já fiz isso, o problema é que meu marido fica muito irritado se ele tem que levantar e eu não levanto. Então, mas eu fiz isso igual a Gabi agora. Eu tirei do quarto, porque eu não conseguia dormir na cozinha. Então, o despertador toca na cozinha. Então, eu tenho que levantar, não tem jeito. Porque até eu conseguir desligar, a família inteira já acordou, né? Os meninos já estão, mãe... Aí eu já levanto de uma vez, não tem mais aquela mais 5 minutos. Eu já estou na cozinha, já ponho água para ferver o café, já estou lá. Que show, gente. Muito boas dicas, né? Eu acho que a gente já pode encerrar ou tem mais alguém que quer colocar alguma coisa? Deixa eu colocar uma coisa, eu acho que ninguém chegou a comentar. Isso já aconteceu comigo e o meu truque, o meu remédio é simplesmente me colocar em oração. Às vezes eu rezo um Pai Nosso e não consigo chegar no fim já do... De alguma forma eu crio uma conexão. E a sensação de estar em prece é assim, paz, vem comigo. Eu consigo. Para mim funciona muito bem. Mais uma dicona, né? Então eu vou Ana tá parar. com a mãozinha. Não? Não, ela já falou, ela só não desligou. Tá. Eu vou desligar aqui então a gravação.